ele é o verbo auxiliar e esse aqui é o verbo principal. Principal. Toda locução verbal você vai ter um verbo auxiliar seguido do principal. Vejam, se o verbo principal estiver no sentido de, for um desses, né? For um desses, estando no sentido de tempo, vai acontecer o quê? Não vai ter sujeito, vai ficar no singular. A impessoalidade desse verbo principal é tão forte que passa para o verbo auxiliar. Então, nunca façam devem fazer 10 anos. Devem fazer 10 horas. Devem não, deve. Ele acompanha a impessoalidade do verbo principal, ok? Agora, voltando para cá, o verbo ser, no sentido de tempo, ele não vai ter sujeito, como não tem, e ele, no sentido de tempo, ele vai ter que ser impessoal. Então, fica sem sujeito, mas presta atenção, o verbo ser pode ir para o plural, tá? Vamos botar outra aqui. Ó, vamos botar outra aqui. Com o verbo ser. É muito cedo, blá blá blá. É muito cedo para decidir alguma coisa sobre o assunto. Mas veja, ó o verbo. É o verbo ser no sentido de tempo. Ó a expressão que me leva a crer que eu estou no sentido de tempo. Que verbo é esse? É o verbo ser. Certo? É o verbo ser. No sentido de tempo. Então, o que acontece? Esse verbo ele é impessoal. Por ele ser impessoal, fica no singular. Ele aqui, no caso, está no singular. E não tem sujeito. Nesse caso daqui, ele não tem sujeito, ele é impessoal, mas ele foi para o plural. O único verbo que vai para o plural é esse aqui, ó. Tá? No sentido de tempo. Ele pode ir para o plural, mas ele continua sendo impessoal. Porque a característica de um verbo impessoal é ficar no singular e não ter sujeito. Veja. Vou botar outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Para a gente se aprofundar mais aqui. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Hoje é um dia especial. Cadê o verbo? Olha aqui. Que verbo é esse? É o verbo ser. Faz parte desses quatro? Faz. Tá aqui, ó. É o verbo ser. Aí eu te pergunto aqui, ó. Ele tá no sentido de tempo? Tá. Qual é a palavra que eu tenho aqui que faz com que eu entenda que isso aqui está no sentido de tempo? Ela aqui, ó. Hoje. Poderia ter sido a palavra ontem. Ontem, se eu botasse aqui ontem, gente, presta atenção aqui agora. Ontem, aí eu colocaria assim, ó. Foi um dia especial. Presta atenção aqui. Cadê o verbo? Ele aqui, ó. E que verbo é esse? Cuidado, isso aqui não é o verbo ir. Não, viu? Isso é o verbo ser. Ontem foi um dia especial. Isso é o verbo ser. Agora, certo? E está aqui no sentido de tempo, porque tem uma palavra aqui, ó, que é ontem, que me dá a ideia de isso aqui está no sentido de tempo. Então, vamos lá. Se isso aqui é o verbo ser, isso também é o verbo ser, e está no sentido de tempo, o que aconteceu nessa oração e nessa? Primeiro, os verbos ficaram no singular, beleza? Tá tudo bem? E não tem sujeito. Se eu pergunto, quem é o sujeito dessa oração? Hoje é um dia especial. Muita gente vai dizer assim, um dia especial é o sujeito. Muita gente vai dizer, um dia especial é o sujeito, porque você vai perguntar o verbo. Para saber se tem sujeito ou não, você pergunta o verbo. Quando eu digo, hoje é um dia especial, você vai dizer assim, o que é hoje? A resposta, um dia especial. Ah, o sujeito é um dia especial. Mas você já vai saber que isso aqui não é sujeito, porque estou diante do verbo, estou diante de um dos quatro, estou diante do verbo ser, no sentido de tempo. Então não tem sujeito. Está no singular? Tá. Beleza? Mas quando se trata de hoje, ó, já são 8 horas, aí vai para o plural. Hoje é 30 de abril. Ou poderia ser, hoje são 30 de abril, também tá certo. Tá certo? Então vamos ver aqui. Cuidado com esse verbo. É o verbo ser. Cuidado, foi, ó, ontem foi um dia especial. Esse verbo aqui é o verbo ser, mas cuidado, ó,
Ele, cuidado, aqui ó, ele foi embora. Embora. Aqui é o mesmo verbo escrito e pronunciado. É um homônimo perfeito. O som é igual, a escrita é igual, homônimo perfeito. Mas veja, aqui é o verbo ir. Como é que eu faço para diferenciar o foi sendo o verbo ir e o foi sendo o verbo ser? É fácil, basta gravar só esse. Foi sendo o verbo ir é quando estiver dando ideia de movimento. Olha essa oração. Tá dando ideia de movimento ou não tá? Ele foi embora. Tá dando ideia de movimento. Ele saiu. E aqui, ó, ontem foi um dia especial. Isso não dá ideia de movimento. Então, não deu ideia de movimento, eu estou diante do verbo ser. Deu ideia de movimento, estou diante do verbo ir. Beleza? Ok aí? O que mais? Beleza, deixa eu apagar aqui para explicar uma coisa agora. Importante também. Vamos ver mais coisas aqui. Eu tratei com vocês aqui a questão da concordância de 4 verbos que são pessoais. Mas eu falei aqui que há situações que eles passam a ser impessoais. Só esses 4. E eu já disse aqui. Basta que eles venham no sentido de tempo. Agora, eles são verbos pessoais. Quer ver? Vamos fazer eles sendo pessoal. Né? Sem vir. Esses verbos aqui, eles não estando dando ideia de tempo, ele é pessoal. Quer ver? Com o verbo fazer. Ó. Eles, ó, fazem, ó, já foi pro plural aqui, ó. Roupas de lã. De lã, ó. Eles fazem roupas de lã. Então aqui, ó, aqui ele é pessoal. Por ele ser pessoal, ele tem as pessoas do discurso. Inclusive, esse verbo está na terceira pessoa. Eles, do plural. Vamos fazer com o verbo aqui, ó. Com esse verbo aqui, ó. Está. Eles, ó. Vamos estar aqui, ó. Vamos estar aqui, ó. Ana e Lu estão casados. Olha aí. O verbo está indo para o plural. Ok? Por quê? Porque isso aqui, esse verbo ele não é impessoal. Aqui ele é pessoal. Tem sujeito? Tem. Aqui, Ana e Lu. E aqui, tem sujeito? Tem. Aqui, eles. Tá vendo? Se fosse impessoal, não podia nem ir para o plural e não tinha sujeito. Vamos pegar o verbo haver. Fazer uma oração com o verbo haver. Eles haviam plantado laranjas. Olha, eles haviam plantado laranjas. Eles haviam plantado laranjas. Olha o verbo haver aí indo para o plural. Porque não está no sentido de tempo. Ok? Vamos ver o verbo ser, para a gente terminar aqui. O verbo ser, sendo pessoal, eles... Vamos botar outro exemplo aqui, o verbo haver, né? Vou botar aqui, ó. Outro com o verbo haver. Eles hão de ver. Pronto. Eles hão de ver. Aqui H. Eles hão de ver. Tá vendo? Foi pro plural. Futuro, né? Vamos fazer um com o verbo ser agora. Com o verbo ser. Eles são bonitos. Pronto, olha aí. O verbo ser. Ok? Não está no sentido de tempo. Tem sujeito? Tem aqui, ó. Foi pro plural. Ok? Então fica aí essa dica aí de concordância, tá?
Agora tem uma coisa, gente, que eu falei aqui e vou reforçar aqui. Preste atenção numa coisa aqui. Prestem atenção numa coisa aqui. Eu disse a vocês que todos os verbos que dá ideia de fenômenos naturais, eles vão ser impessoais, tá certo? Mas tenham cuidado com isso aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Vamos lá. Cuidado para não confundir primeiro isso aqui, ó. Chover com chuva. Ó. Chover com chuva, tá? Cuidado para não confundir. Esse aqui é o verbo chover. É a mesma coisa de você confundir amar com amor. Ok? Esse aqui é que é o verbo. Esse aqui é o substantivo. Esse aqui é o substantivo. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então, eu não posso conjugar o verbo chover, né? Eu chovo, não existe isso. Tu choves, não existe. Mas todo verbo que for fenômenos naturais, se vir na oração em figura de linguagem, aí vai ter sujeito. Aí vai ter sujeito. Eu vou repetir. Qualquer verbo que represente fenômenos naturais, como trovejar, relampear, nevar, chover, qualquer verbo dessa natureza que for fenômenos naturais, se ele tiver numa oração como figura de linguagem, aí ele não vai ser mais impessoal, não. Ele vai ser pessoal. Ou seja, ele pode ir para o plural, na oração vai ter sujeito. Vamos dar um exemplo aqui? Choveu saliva na CPI. Quando eu digo aqui, choveu saliva na CPI, eu estou usando o verbo, que é o verbo chover, que dá a ideia de fenômenos naturais, mas está sendo usado em figura de linguagem. Então aqui, eu poderia ser choveram salivas. Poderia ir para o plural, se aqui tivesse no plural. Choveram salivas na CPI. Poderia ser também. Outra coisa também que poderia acontecer, que vai acontecer, tanto no plural como aqui no singular, tem sujeito. Vai ter sujeito. Quando eu digo aqui, ó, choveu saliva na CPI, eu pergunto ao verbo. Cadê o verbo? Olha o verbo aqui, ó. O que foi que choveu na CPI? A resposta é isso aqui, ó, saliva. Então aqui eu tenho o sujeito da oração, ok? Então fica aí essa recomendação e fica esse vídeo aí pronto para vocês sobre concordância desses principais verbos.